Hoje é dia de celebração por aqui. Nós somos 10 mil. 10 mil aqui nessa rede social que é o Instagram. Nós já somos um grupo muito grande. E eu quero celebrar isso com você. Hoje nós completamos esse grupo, essa quantidade de pessoas nessa rede social. Eu ainda tenho outras redes sociais como o Facebook e também o YouTube. Mas hoje nós completamos 10 mil. E eu estou aqui para agradecer você e para celebrar junto com você. E hoje a celebração eu também trouxe um assunto interessante para falar a respeito do seu dinheiro, do dinheiro que está no seu bolso. Se ele está só no seu bolso e não está investido, você pode estar perdendo dinheiro e eu vou te explicar sobre isso também. Mas antes de eu começar explicando, eu quero celebrar com você. Eu quero agradecer você porque você faz parte desse grupo e quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, você pode estar ajudando outras pessoas a saber mais sobre como cuidar bem do dinheiro, como fazer um planejamento financeiro, como tirar proveito do dinheiro que já está na mão dessa pessoa, na sua mão, na mão das tantas famílias que fazem parte aqui do nosso país. Muitas pessoas adultas não sabem lidar muito bem com o dinheiro. Então, é por isso que eu estou aqui. Porque eu acho que todo mundo precisa aprender. Nós não tivemos a matéria Finanças Pessoais na escola. Eu não tive, provavelmente você também não teve. E quando se chega na fase adulta, muitas pessoas se perdem. Não sabem como cuidar, como é que vai achar o caminho da prosperidade, do bom cuidado com o dinheiro e acabam deixando o dinheiro parado na conta. Agora, quando você deixa o dinheiro parado lá, o que que acontece? O seu dinheiro vai perdendo valor. Vai perdendo valor dia a dia, silenciosamente. E isso também não é ensinado nas escolas. O que que acontece? É uma perda invisível. Vai acontecendo todo dia, e a maioria das pessoas não percebe isso. Então, esse é o assunto aqui da nossa live de hoje, do nosso vídeo de hoje. Porque muita gente desconhece esse risco por não investir e perder o poder de compra para a inflação. Muitas pessoas, eu tenho perguntado isso, inclusive, para as pessoas que passam aqui em conversas comigo, em reuniões comigo, em mentorias, o que elas podem me falar, como é que elas entendem o que significa inflação. Então tem pessoas que entendem, tem pessoas que não sabem explicar. Então eu preciso primeiro explicar sobre a segurança do seu dinheiro parado. Muitas pessoas têm esse mito na cabeça. Se eu deixar o meu dinheiro parado lá no banco, tá tudo certo, ele tá seguro. Então eu preciso te falar a respeito desse engano. Dinheiro parado na instituição financeira, pode ser a instituição financeira tradicional ou a instituição financeira digital, não significa estabilidade. Isso não é garantia de estabilidade, porque o seu dinheiro vai perdendo valor de forma lenta. É como se você, vamos imaginar assim, um saco de arroz no armário com um pequeno furo. E ao longo do tempo, naquele furo, você vai perdendo o arroz. Todo dia você perde um pouquinho naquele furinho e o arroz vai sumindo, sem você perceber. O dia que você vai pegar aquele saco de arroz, o que acontece? Tem menos arroz do que você estava imaginando. Isso é para fazer uma comparação, para você perceber que o seu dinheiro perdeu valor. Quando você perde valor, quando o seu dinheiro perde valor, isso é chamado de inflação. Eu vou dar um exemplo prático, mais um exemplo prático para você perceber. Vamos supor que você, há 90 dias atrás, há 3 meses atrás,
Você tinha R$100 na sua mão, você foi no supermercado com uma pequena lista. Ok, você fez uma compra de R$100, esse item veio lá na sua sacolinha. Ok, 90 dias atrás. Agora você vai de novo hoje e, para sua surpresa, os R$100 não foram suficientes. Você precisou colocar mais dinheiro. Isso significa que aquele valor de R$100 perdeu, aqueles R$100, aquela nota, perdeu valor. Hoje, talvez, você precise de R$105, dependendo dos itens que você for comprar. Você precisou de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de coisas no mesmo supermercado, mesmo tipo de coisas que você comprou há 90 dias. Então, isso quer dizer que o dinheiro que você levou lá, perdeu o valor. Esse dinheiro nosso é o real. Então, isso, como se o dinheiro perdesse mesmo um pedaço, foi corroído e você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Agora, isso pode acontecer? Pode. Nós tivemos períodos, isso as pessoas mais velhas vão lembrar, que a inflação mensal chegou a 80%. Claro que nós não estamos nesse patamar, mas a perda é menor, é de 4%, 5%, 5,5%. Então, mesmo você ganhando o salário, você talvez perceba no seu dia a dia que você parece que o dinheiro encolheu. Então, isso que acontece. Silenciosamente você vai lá, opa, boa tarde. Chegou alguém aqui, pessoal sempre chega e me dá um oi. Então, o que acontece? Isso é muito importante você perceber, porque aí você sabe que precisa deixar o seu dinheiro num investimento que renda pelo menos 100% do CDI. O CDI é o quê? É semelhante à taxa Selic, que é a taxa de juros oficial da economia. Mas eu vou dar um exemplo aqui, assim, para você perceber através do café. O café é uma bebida brasileira que muita gente toma café, muita gente sabe do custo do cafezinho quando se toma cafezinho na rua. Então pode ser desde aquele cafezinho simples que você vai na padaria e toma, ou nas padarias mais sofisticadas, ou dentro de um shopping, o que for, varia muito de preço. Mas vamos imaginar que você foi tomar um cafezinho simples, que há muito tempo era R$3, depois passou para 5, e eu não sei nem como é que está sendo agora, dependendo do lugar onde você toma o café. Eu moro num bairro em São Paulo, capital, que tem muitas padarias. E todas as padarias aqui na região, elas foram reformadas. De tempos em tempos, elas sofrem uma reforma. Reforma para quê? Para ficar mais bonita, mais apresentável, mais chique. Então, o café é muito caro. Porque o café geralmente não é um cafezinho simples. Às vezes vem com leite, vem com creme, vem com chocolate, sei lá. O que você quiser. E é mais sofisticado. Aliás, outro dia eu perguntei se tinha café... eu esqueci, café escocês, alguma coisa assim, porque estava fazendo muito frio em São Paulo. E geralmente esse café vem com uma bebida alcoólica, né? Eu sou de Minas Gerais, eu até brinquei com uma pessoa que estava comigo tomando café. Eu falei, se fosse em Minas, tinha que vir com cachaça boa. Mas aqui na capital devia vir com conhaque, né? Alguma coisa assim, mas não tinha. Na padaria não tinha, só tinha café comum mesmo. Claro, com cappuccino, chocolate, essas coisas, mas não tinha café com bebida. Mas fazendo essa comparação do café... Tem o café simples, tem café mais sofisticado, mas o café subiu de preço. Mesmo no supermercado, quando você vai comprar o pacote de 1 quilo ou meio quilo, nossa, o café ficou assim, uma coisa, um valor diferenciado.
Então é muito importante você perceber que se você deixa o seu dinheiro parado na conta, sem investir, você está perdendo valor. Então é uma coisa importante que você precisa prestar atenção. Que quando você deixar o seu dinheiro no banco, você deixa, na medida do possível, investido. Eu vou dar um exemplo para você. Eu já tive aqui clientes, alunos, mentorados de todos os níveis financeiros. Então, eu já tive aqui pessoas com valores modestos para investimento, quanto para pessoas com volumes financeiros bem expressivos. O que é importante aqui é você levar em consideração que o dinheiro é seu, que ele precisa ser respeitado e que ele gosta de ser valorizado. Então, nesse caso, não importa muito o volume que você tem, se você tiver a mente de pessoa próspera. Ou seja, o dinheiro que você tiver na sua mão, você vai colocar para ele fazer dinheiro para você. Eu acho que uma ou duas vídeos atrás, lives atrás, eu falei da diferença entre ganhar dinheiro e fazer dinheiro. Fazer dinheiro tem a ver com você colocar o dinheiro para trabalhar para você, mesmo você não estando naquele horário, naquela hora, naquele momento, trabalhando. Você pode, por exemplo, escrever artigos, livros, você pode deixar uma aula gravada e vender essa aula na internet, por exemplo. Você pode criar um curso. Mesmo você indo dormir, o seu produto pode gerar renda para você. Então, nesse caso aqui, quando a gente fala a respeito do investimento, pode acontecer a mesma coisa. O seu dinheiro trabalhar para você. Então, você tem investimentos, você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você e ele rende juros. Por que eu quero falar isso? Porque eu tive um cliente aqui, um casal, e eles tinham dinheiro na caderneta de poupança. Porque, sim, há tempos atrás, ter dinheiro investido através de caderneta de poupança foi um investimento simples, que a população brasileira entendia a mecânica, né, como é que funcionava, a dinâmica da caderneta de poupança, e estava muito bem para diversas pessoas. Mas houve uma mudança. Aquele valor da caderneta de poupança caiu, o rendimento, e agora, por exemplo, um título do Tesouro Direto, chamado Tesouro Selic, se transformou na nova poupança. Ainda há o CDB de bancos, que rendem também a mesmo 100% do CDI, ou rendem o que rende a taxa Selic, e também está tendo um rendimento bem interessante. Mas esse casal, que eu quero trazer aqui para você uma história deles, que é muito interessante, e eu faço isso com os mentorados justamente para eles fazerem uma mudança de mentalidade e uma mudança mesmo de gestão financeira com calma, se sentindo seguros, como é que eu vou dizer? Sem sentir medo, para fazer mesmo tranquilamente, perceber que valeu a pena e depois ir passando para investimentos com melhor rendimento. E com esse casal, quem fazia essa gestão financeira, até porque tinha mais tempo, era o marido. A esposa trabalhava muito, estava estudando também, a agenda dela era mais pesada que a agenda dele. Então, eu expliquei para ele todo o trâmite, como é que ele ia fazer, aí ele começou a investir através do Tesouro Direto. Aí ele disse para mim, eu expliquei para ele, falei, olha, você pode baixar o aplicativo fica na palma da sua mão, você pode acompanhar semana por semana. Bom, nem se preocupe, mas você vai poder ter na palma da sua mão todo o seu investimento. Aí eu falei para ele, você a cada 15 dias você dá uma olhada? E ele falou para mim, não, eu dou uma olhada todo dia. Eu falei, como todo dia? Ele falou, não, quero saber se cresceu o meu dinheiro, e eu tô vendo e tô muito feliz porque o dinheiro cresce todo dia. Então essa atitude desse
mentorado, foi muito interessante por causa da felicidade que ele estava de ver o dinheiro dele crescendo todo dia. Porque, como ele vinha de investimento na caderneta de poupança, a caderneta de poupança tem que esperar 30 dias para fazer aniversário, para depois ter um rendimento. No investimento com liquidez diária, que tem um rendimento todo dia, que pode ser então o Tesouro Selic, o CDB, por exemplo, não é? Ou um fundo DI, o que acontece? O rendimento é todo dia. Então, mas ele estava muito entusiasmado, muito feliz. Por quê? Porque ele estava vendo o dinheiro dele crescer. Claro que depois que você monta a sua reserva, depois que você deixa toda a sua vida financeira no azul, e esses clientes não tinham problema com vermelho, era tudo organizados, eles precisavam aumentar o patamar, precisavam aprender como investir melhor e como fazer um planejamento financeiro. Então, eles foram passando os investimentos para outro tipo e depois mudamos até, eles partiram para um investimento ainda um pouco mais complexo para ter mais dinheiro, rendimento maior, né? Agora, como muitos anos, nossos pais, nossos avós falavam a respeito de caderneta de poupança, muita gente ainda, gente inteligente, gente que tem diploma, tem medo ainda de tirar o dinheiro da caderneta de poupança. Então, a caderneta de poupança ainda é o destino preferido de muitos brasileiros. Eu não sei se é o seu caso, mas se for, você precisa saber que você está perdendo dinheiro. Que existem papéis, existem outros investimentos onde você pode deixar o seu dinheiro protegido da inflação. A caderneta de poupança não protege da inflação. Porque a caderneta de poupança, o rendimento é muito baixinho. E você precisa, pelo menos, pegar um investimento correspondente à taxa Selic. Ou quando você faz, por exemplo, um investimento num CDB com liquidez diária, rendendo pelo menos 100% do CDI. E isso você encontra nos bancões, você encontra em bancos digitais, isso aí está à disposição. E você, muito importante, não precisa de uma fortuna para começar a investir nesse tipo de investimento. Vai atrás, muita gente já veio aqui, já perguntou para mim, eu já orientei, mas se você está aqui comigo, e hoje você sabe, estou muito feliz, comemorando os nossos 10 mil seguidores no Instagram. Então hoje é dia de celebração mesmo, vamos comemorar. Lembrando que quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você pode estar ajudando outras pessoas a receber também os nossos conteúdos. Nós falamos de finanças pessoais e planejamento financeiro. Se você não me conhece, eu sou Eva Rocha, consultora financeira. O meu nome é Evanilda Rocha, mas para ficar mais fácil, eu resolvi deixar mais curtinho, porque Eva fica mais fácil de lembrar. Aí eu brinco com os meus alunos, eu falo, olha, a primeira mulher. A primeira mulher criada no paraíso. Então, falando assim, as pessoas memorizam com mais facilidade. Eva Rocha. E eu sempre gosto de... As pessoas falam isso. Ah, eu quero assim, eu gosto de dinheiro, eu quero que o dinheiro trabalhe para mim, eu quero aprender a fazer isso. Tá tudo certo. Mas eu preciso saber se realmente você gosta de dinheiro. Por que eu falo isso? Porque o dinheiro pode realmente gerar mais dinheiro, tá tudo certo. Mas eu preciso que você goste de fazer isso. E você pode, quando a gente analisa bem, quando a gente está conversando, você pode falar para mim, mas Eva, eu gosto de dinheiro. Mas lá, escondidinho na nossa mente, pode ser que não. Olha só, porque o ser humano pode ter uma certa contradição e eu vou te explicar por quê. Nós fomos criados numa sociedade, por mais que eu ame esse país, que eu acho ele lindo, maravilhoso,
o que acontece? Nós não fomos treinados para prosperar. Nós fomos treinados para sobreviver e para pagar boleto. Porque muita gente entra em contato comigo e fala, nossa, eu tô cansado de pagar boleto. Só isso, eu quero mais. E tá certo, muito certo mesmo essa pessoa de querer, tá muito certa também. As pessoas que querem estão certas de querer um pouco mais. Agora, você precisa tratar o dinheiro com respeito, tá tudo bem, mas você precisa tirar proveito deles se você achar que você merece. Muitas pessoas lá no subconsciente ficam pensando, mas será que realmente eu mereço ter tudo isso de dinheiro? Será que eu mereço mesmo prosperar? Será que não é feio quando eu prospero, outras pessoas não prosperam e não está errado? Tanta gente aí passando dificuldade no mundo, e por que eu vou ter mais dinheiro? Então são conflitos da nossa sociedade. Por que são conflitos? Porque às vezes você vê nos noticiários que muitas pessoas com muito dinheiro fizeram coisa errada, roubaram, mentiram, passaram outras pessoas para trás, não agiram corretamente. Mas isso é só uma parte. Eu vou dizer para você que não existe isso? Claro que existe. Eu também assisto TV. Eu também acompanho o noticiário. Eu também sei disso. Mas não é só isso que existe. Tem muita gente que é pessoas trabalhadoras, pessoas corretas, honestas, que cuidam bem do dinheiro delas. E muitas delas já passaram aqui pelas minhas mentorias. Está tudo certo você ter muito dinheiro, cuidar bem do seu dinheiro e colocar ele para trabalhar para você. Então, esse conflito interno você precisa resolver. Porque senão, uma parte de você fala, ok, tá tudo certo. A outra parte já vai puxar o tapete e dizer para você, mas para que você vai fazer esse esforço todo? Só se vive uma vez. Nossa, aqui a gente precisa gastar mesmo. Pode ser que a gente amanhã já não esteja mais aqui. E é verdade, isso também é verdadeiro, pode acontecer. A gente não manda no nosso destino, mas a gente pode fazer o melhor que é possível para nós. E vai que você vive até os 100. E aí? Com as descobertas da medicina, com tudo que existe aí de você ter ótima saúde, como é que vai ser quando você chegar aos 100 anos? Vai precisar de dinheiro, vai precisar de previdência, você vai precisar de casa para morar, vai precisar de recurso financeiro. Então, tudo isso você precisa levar em consideração. E quanto mais cedo você cuidar do seu dinheiro, colocar ele para trabalhar para você através de investimentos, vai valer a pena. Então, esse é o tipo de conflito que você precisa deixar bem alinhado. E agora eu quero te perguntar, você acha que você merece prosperar? Porque aqui tem um ingrediente que vai te ajudar demais. É o tempo. Pessoas ansiosas que querem tudo agora vão ter dificuldade de ficar muito cheias de dinheiro, porque não querem, têm dificuldade em planejar, em esperar o tempo passar. Porque o que acontece? Quando muitas pessoas começam a investir, vamos supor, começam a investir hoje, amanhã elas já querem ficar milionárias. Vocês acreditam? Aí eu tenho que trazer o exemplo de você plantar uma árvore ou plantar uma semente. Vamos começar com a semente. Se você planta uma semente hoje, você preparou a terra, você plantou a semente, você colocou a água, plantou a sua semente num lugar que vai bater um pouco de sol, você já fez tudo o que precisava fazer da sua parte. Ok. Mas amanhã você vai desenterrar a semente para ver se já está nascendo um broto? Você não faz isso, porque você conhece o ritmo da natureza.
Você sabe que tem que dar tempo ao tempo. Para quê? Para que a semente germine e cresça. Com relação ao dinheiro também é assim. O tempo é o seu maior aliado. Ou pode ser o seu inimigo, né? Aí depende de como você vai agir. Nós estamos no meio do ano, já passou até um pouquinho no meio do ano, né? Daqui a pouco chegam as festas de final de ano e chegam as férias. O que tem de gente entrando em contato, querendo um milagre para viajar? Viajar em que sentido? Não planejou ao longo do ano e quer porque quer sair para viajar. Muitas pessoas já planejaram, já foram guardando dinheiro ao longo do ano, já foram escolhendo, comprando com antecedência pacotes de viagem, fizeram tudo com antecedência. Vão viajar. E muitas pessoas não irão viajar. Aquelas pessoas que não irão ficam aflitas. Nossa, meu Deus, eu mereço viajar, eu trabalhei o ano todo, nossa, estou num cansaço só, eu vou de qualquer jeito. Acaba comprando as coisas todas caras. Porque realmente festas de fim de ano e férias de começo de ano têm os seus custos. Porque tem muita procura. É aquela famosa lei da oferta e da demanda. Então, o que você está fazendo agora? Você está usando o seu tempo como seu aliado? Ele é seu amigo ou seu inimigo? Em relação ao dinheiro, tem muito a ver. Tanto é que outro dia, eu atendendo também um casal, e nós estávamos falando, uma das coisas que eles estavam pensando, até vamos fazer o planejamento financeiro no nosso próximo encontro, e nós fazemos um planejamento financeiro para os próximos 12 meses. Então, a gente vai trabalhando, o último exercício que a gente faz ao final de um projeto é o planejamento para os próximos 12 meses. E nesse planejamento, nessa conversa que a gente estava fazendo, eles citaram assim, nossa, e como é que a gente faz o planejamento da aposentadoria? E eu fui mostrar as opções que nós tínhamos e fomos verificar um produto que está lá dentro do Tesouro Direto. Eu disse, olha, se você tem 40 anos agora e você vai se aposentar daqui a 25 anos, você pode começar a fazer a sua preparação para a sua aposentadoria com um valor bem modesto. Você vai poupando ao longo do tempo e lá na frente você vai ter um dinheiro a mais, além do INSS, porque essas pessoas, esse casal trabalha com registro em carteira, com CLT, você vai ter um valor a mais para se aposentar. E eles ficaram muito animados, eu falei, vocês vão pensando, porque nós vamos fazer o planejamento, nós podemos colocar esse planejamento adicional no seu planejamento financeiro. Então, o que acontece aqui? Você planeja, você já faz um cálculo estimado e você entra em ação. Por quê? Quando você é jovem, vai planejar para conquistar a aposentadoria daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, é outra coisa. É uma facilidade enorme. Você vai colocar pequenas quantias para ter uma quantia expressiva lá na frente. Agora, quando você deixa o seu dinheiro parado ou não faz planejamento, o que está acontecendo? A oportunidade perdida. E a gente chama de custo de oportunidade. Você simplesmente deixou o seu dinheiro parado, não colocou o seu dinheiro para crescer e tem uma diferença enorme. Então, entre o dinheiro que você pegou e investiu e o outro que ficou paradinho aqui. Porque aquele que você investiu, o que você fez? Você colocou adubo, você cuidou do solo, você deixou bater o sol. Então a planta fica o quê? Muito mais linda. E outra coisa que também é importante, porque às vezes a pessoa, não sei se é o seu caso, ela pensa assim, nossa, mas eu tenho tão pouco dinheiro, bobagem eu investir só esse pouquinho. Tem 2 pontos que eu quero falar aqui para você. Primeiro, você precisa desenvolver o músculo do investimento.
Primeiro músculo que eu chamo é o músculo do cuidado com o dinheiro. Dinheiro é tudo energia nesse mundo. Inclusive a energia do dinheiro, ela existe, é presente mesmo no seu dia a dia. Se você não cuida bem do dinheiro, eu sempre falo que é o ditado mineiro, né? Quem me segue aqui já sabe que a minha origem é de Minas. Depois que eu fiz da faculdade, eu vim para São Paulo, mas a minha formação foi lá em Minas Gerais. Em Minas tem um ditado que é muito simples. Quem não sabe cuidar do pouco, não vai saber cuidar do muito. Então você precisa, mesmo que você não ganhe um dinheirão, que você saiba cuidar do seu dinheiro na quantidade que for, que ele vier para suas mãos. Mesmo que você não ganhe muito, se você ganhar muito, você já sabe, né? Que também é para cuidar bem do dinheiro. Você investe um percentual. Investe 10%, se você não puder investir 10%, investe 5%. Ah, não pode ser 5%, investe 2,5%, não importa. Tenha o hábito de investir todos os meses. O primeiro hábito, aliás, que você precisa ter, é o hábito de cuidar do seu dinheiro. Porque quando você cuida do seu dinheiro, você está cuidando do seu futuro. Então, cuidar de dinheiro, cuidar bem do dinheiro é cuidar de você. Então, você simplesmente começa modestamente. Eu tenho citado alguns exemplos que você pode começar a investir, você pode se transformar em um investidor se você tiver R$1. Claro que eu não quero que você fique em R$1, mas você pode começar a investir com R$1. Então não tem desculpa. Ah, nossa, não quero saber, eu não tenho pouco dinheiro, tenho até vergonha. Para com isso. Você começa a investir e tem outra coisa. Eu quero que você desenvolva o músculo do investimento. Porque quando você tem o dinheiro investido, o que acontece? A sua mente muda. Você já pensa, opa, como é que eu faço para colocar mais dinheiro? Eu tenho só um pouco, mas eu gostei da história. Você colocou o dinheiro para investir, o seu dinheiro cresce todo dia. Você fala, opa, eu vou fazer um esforço para colocar mais dinheiro lá. Quando você for gastar o dinheiro, o que acontece? Você raciocina, será que eu preciso gastar mesmo? Será que eu não tenho outras alternativas? Será que eu não posso fazer mais coisas com o dinheiro que eu estou fazendo, que eu já tenho? Tenho escolhas melhores? Como é que eu posso fazer mais com o dinheiro que eu já tenho? Então, o que acontece ali? O seu raciocínio começa a mudar. E se você quiser enriquecer, você precisa mudar a sua forma de pensar. Por que eu disse lá atrás? Eu disse o seguinte: o dinheiro, a fortuna, a riqueza, ela nasce aonde? Não nasce no bolso. Ela nasce na mente. Aqui que a riqueza nasce. Por isso que a gente foi falando do dinheiro inteligente. De você saber cuidar do dinheiro. Do mesmo jeito, a pobreza não nasce no bolso, a pobreza nasce aqui. Então, a gente precisa muito da mente para a gente poder enriquecer, para a pessoa prosperar. E eu falo em prosperidade porque a palavra prosperidade é muito mais ampla. Mas não podemos deixar de falar que quando você tem dinheiro no bolso, as contas no azul, tudo regular, o que acontece? Você está mais feliz, você está mais tranquilo, você põe a cabeça no travesseiro e dorme com mais tranquilidade mesmo. E o dinheiro, ele é energia, como tudo é energia nesse mundo. E aí? É uma energia que você vai usar a seu favor ou contra você? Dinheiro precisa circular. Ele vai ser gasto em algum momento da sua vida. Ele vai ser gasto no seu dia a dia mesmo. Ele vai ser gasto amanhã, que é aquele dinheiro da reserva que eu sempre falo aqui. Tenha a sua reserva, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ah, e com essa história de reserva, eu até vou gravar um story para contar. Outro dia eu precisei ir na dentista de um atendimento emergencial. E outro atendimento, outra emergência surgiu no fim de semana. Na sexta-feira eu já olhei assim pro meu banheiro, tava molhadinho assim no chão. Eu falei, nossa, acho que vazou do box. Mas olhei mais um pouco e falei, opa, isso aqui tá estranho, tem mais água do que o normal aqui.
E fui olhando, achei que fosse a válvula da descarga que estivesse vazando. De repente, olhei melhor, era um vazamento da parede. Resultado, mando mensagem para o encanador e peço socorro para ele. O encanador veio olhar, era vazamento no cano. Ou seja, sábado estava lá o encanador quebrando parede. Assim, ó, sem mais, sem menos, precisou quebrar a parede e trocar o cano, e o serviço não terminou ainda, que eu preciso comprar azulejo para fechar a parede. Olha só, e hoje, como se não bastasse, recebo uma informação do zelador que vazou no apartamento de baixo. Ou seja, são coisas da vida. O que você vai fazer? Você vai mandar consertar. E aí, o que você precisa? Você precisa da reserva. Tá? Onde você vai tirar esse dinheiro? Você vai tirar o dinheiro da reserva. E se você não tem reserva, pronto. Aí, o que você vai fazer? Que primeiro você não pode deixar o vazamento na sua residência. Depois, vazamento de água consome uma caixa d'água inteira. Não tem, mesmo o vazamento sendo fininho, a tendência dele é aumentar. Começou a vazar na sexta, no sábado estava vazando mais, então não teve jeito, teve que arrumar de qualquer maneira. Agora tem um vazamento no vizinho. Então são coisas que você não pode deixar de resolver. E são coisas que acontecem na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa. São os imprevistos. Então você precisa cuidar do dinheiro até para isso. Então você precisa cuidar do seu dinheiro para ter sua reserva, para ter reserva para imprevisto, para ter reserva para aposentadoria, para sair de férias, para trocar de carro, para viver a vida. E aí tá tudo certo. Mas se você não olha para o seu dinheiro, o que vai acontecer? O dinheiro vai ficar contra você. Então, eu trago aqui esses conteúdos, por quê? Porque você pode mandar no seu dinheiro. Aliás, o dinheiro adora ser mandado, ele adora que você cuide dele. E eu alerto isso para todo mundo, cuide bem do seu dinheiro, porque ele adora atenção, ele adora carinho, ele adora ser importante para você. Claro que eu trago uma maneira leve de cuidar do dinheiro, porque muita gente me procura triste, preocupado, endividado. Então, é a maneira que eu oriento as pessoas é cuidar com leveza, porque a vida não precisa ser pesada. Tem dívida, vai precisar pagar? Vai precisar pagar. Tem método para isso? Tem, e eu ensino. Mas e aí? Você vai cuidar bem do seu dinheiro ou vai se sabotar? Que também é uma opção sua. Eu posso te passar certo, passo a passo, mas você vai arregaçar as mangas e vai precisar fazer. Então, eu te convido agora, que eu te passei aqui 10 pontos a respeito de cuidados com o dinheiro, ficar de olho na inflação, começar a investir, mesmo que modestamente. Com esse conteúdo que eu te passei aqui, agora eu te pergunto, vem a parte mais importante. O que você vai fazer com isso? Dinheiro parado custa caro, ele não cresce. E aí? Você vai colocar o seu dinheiro para trabalhar para você? Você vai cuidar melhor do seu dinheiro? Você sabe que não está sozinho, que você não está sozinha nisso. Você pode mandar aqui para mim os seus comentários. Você pode mandar observações, você pode mandar críticas também, não tem problema. Eu quero sempre acertar. Será que tem algum tema que eu ainda não falei? E você pode mandar para mim, ó, Ivanilda, fala desse tema, eu gostaria de saber mais sobre esse assunto. Aqui as portas estão abertas. Você pode comentar em qualquer uma das minhas redes sociais. Aqui no Instagram, mas você pode comentar no YouTube e você pode comentar também no Facebook. Tá aberto? Você pode entrar no meu site. O meu site é dinheirointeligente.com.br. Tem o meu WhatsApp lá, você pode mandar mensagem para mim também. Aqui nós estamos em festa, que comemoramos 10 mil seguidores nessa rede social. E eu quero agradecer você, porque 10 mil é porque você está aqui comigo. Às terças-feiras, sempre às 17 horas, nós temos um evento ao vivo. Eu aqui comento com você, eu trago um tema que eu percebo que as pessoas estão mandando mais mensagens, estão comentando. Eu geralmente não deixo as mensagens sem respostas. Pode demorar um dia ou dois,
eu mando resposta para todo mundo. Então mande aí o seu comentário, mas lembre sempre de deixar uma curtida, por favor. E se quiser compartilhar, pode compartilhar, viu? Por quê? Muito obrigada, Joana. A Joana tá sempre aqui conosco. Joana, se tiver algum tema que você queira, viu? Pode colocar aqui que a gente traz. Por quê? Porque cuidar do seu dinheiro é importante para a sua saúde emocional, saúde financeira, saúde familiar. Cuidar bem do dinheiro é certo. Você pode ter muito mais dinheiro do que você tem hoje, mas você precisa cuidar do dinheiro. E tá tudo certo. Tá? É muito bom isso. É digno, é correto. Pode ter dinheiro. Pode ter muito dinheiro. Dinheiro vindo para você de forma honesta pode vir e não precisa ser pouco. Pode ser bastante. E eu ajudo você. Tô aqui para isso. Tô finalizando com você. Passei da hora já hoje. Me empolguei porque tô aqui em celebração comemorando os 10 mil seguidores nessa rede social. Muito obrigada, porque eu consegui isso, não foi sozinha, foi porque você tá aqui comigo. E a gente se vê. Até terça próxima. Tchau! Ah, se você quiser assistir de novo, você pode assistir aqui no Instagram ou você se inscrever no meu canal Evanilda Rocha lá no YouTube. A inscrição é gratuita, é só dar uma clicadinha lá no inscrever-se. A gente se vê. Tchau!